Bom, beleza. A gente já está conseguindo então criar nosso usuário, beleza? Ou seja, a gente faz o login, consegue lá recuperar o ID do usuário criado pelo Auth do Firebase. A gente pega esse ID e agora na tabela Users, na coleção Users, nós criamos um documento com esse ID que foi passado pelo Auth e também com os dados que o usuário digitou na tela, então e-mail e o nome, né? Ok. E se der algum erro, ele vai fazer uma exceção, vai pular esse passo que é de logar, né? E se der tudo certo, ele vai sim setar aqui o usuário model, né? Ou seja, esse modelo que a gente está aqui na mão, que a gente recebeu aqui na mão, a gente só acrescenta o ID dele e seta o usuário logado aqui no nosso sistema. Isso aqui já está funcionando. Qual o próximo passo? Fazer a mesma coisa, parecido, né? Agora o segundo passo com o login. Qual a diferença do login? O login, eu não tenho os dados do usuário, ou seja, eu não tenho o user model, certo? Então o que a gente está fazendo aqui? Primeiro a gente vai lá no Firebase Auth, pede para autenticar esse e-mail e senha. Se tiver correto, ele me passe de volta qual é o usuário logado, ou seja, qual é o UID, né, o User ID do usuário logado. Ele me passando esse UID, eu posso ir lá no meu banco de dados, né, que a gente criou aqui. Então, ó, eu posso ir lá no meu banco de dados, verificar nessa coleção se existe algum usuário com esse ID. Então, eu vou recuperar esse usuário aqui, certo? Então, fazendo isso, ele vai me devolver o usuário. Eu vou aqui fazer um from map, né, do usuário que ele me devolveu. Vou colocar o ID dele no lugar, se ele tiver imagem, nome e tal. Ou seja, eu crio eu fabrico um user model para poder trabalhar ele no meu computador, no meu projeto, né? Ou seja, agora eu estou com um objeto do user model e não mais um map string dele aqui. Aqui, ou seja, eu estou com esse user model aqui, eu vou lá no passo 3 e logo no meu sistema. Isso aqui é a forma como a gente está logando no nosso sistema. Beleza? Se der algum erro, eu não permito e aviso na tela. Qual o processo agora? Recuperar lá do banco de dados. E aí a gente vai recuperar da seguinte forma. Da mesma forma como a gente tem o create login aqui, ó, a gente instancia o banco de dados, vai lá no banco de dados, na coleção usuários, com o documento tal. Agora, em vez de setar, eu vou pegar. Então, é praticamente a mesma coisa. Eu vou pegar aqui o result, eu vou colocar, diferente daqui, ó, eu não coloquei esse resultado em lugar nenhum, porque eu estou escrevendo. Então, eu não vou precisar do retorno que esse set faz. Tudo bem? Já aqui, na verdade, ó, o set ele nem tem retorno. Ó, o set, o filtro, o retorno dele é void, é vazio. Você vai ver que o retorno aí eu vou colocar numa variável chamada result, tá? Eu vou chamar o meu DB, eu não criei o DB ainda, então peraí. Primeiro eu tenho que criar o banco de dados, instanciar meu banco de dados, que é do Firebase Firestore.instance, pego a instância do meu banco de dados, beleza? Ponto collection, em qual coleção que eu quero fazer? Na users, beleza? Ponto. Em qual documento? Qual documento que eu quero? Eu quero o documento que tem esse UID aqui, ó, que eu acabei de logar, certo? E agora eu faço um get, vai lá e traz para mim, beleza? Ponto e vírgula. Só que se eu fizer dessa forma, ele vai me retornar aqui um future document, né? Então vamos colocar aqui, ó, await. Se eu colocar o await, agora ele me retorna um document snapshot. Agora aqui que eu queria que você entendesse uma coisa. Olha a diferença, né? Que antes a gente estava esperando o map string dynamic. A gente estava esperando esse objeto, né? Então, ó, quando a gente faz um from map, a gente está esperando map string dynamic. Só que agora, olha só o que o Firebase me retorna. Ele me retorna um objeto chamado document snapshot, do tipo mapa string dynamic. Então, é um pouquinho diferente, tá? Na documentação, depois, se quiser dar uma olhada, ele vai falar sobre isso,
Então, como é que é a estrutura de dados? Deve estar aqui, ó. Firebase, começar, noções básicas. Aqui está tipo de dados, modelos de dados, né? Então, aqui tem toda a documentação, se você quiser dar uma lida depois. Mas, resumidamente, é o seguinte. Como é que a gente vai utilizar esse nosso camarada aqui? Como ele retorna para a gente um document snapshot, eu vou te mostrar como é que faz. E eu não vou utilizar o from map. Por quê? O from map, ele se fosse só um objeto map string, né? Então ele recebe um map string dynamic. O que eu vou fazer? Eu vou criar um novo usuário, eu vou criar um novo fabricador, né? Então um novo factory. Agora, em vez de from map, eu vou fazer from doc. Por quê? Porque eu vou dizer aqui que eu recebo um tal de document snapshot. Document snapshot. E vou passar o mouse aqui, você vai ver que esse cara, essa biblioteca, esse objeto, só existe por conta do Cloud Firestore. Então, isso aqui é do Firestore. Então, eu estou fazendo uma adaptação. No meu projeto, se eu tiver que fazer uma requisição HTTP em outro banco de dados, eu vou usar o from map. No nosso caso, como estamos utilizando o Firebase, nós vamos utilizar o Document Snapshot. Mas é a mesma coisa. Só que aqui, em vez de ter map, eu vou ter um doc. Eu vou chamar de doc. Tudo bem? Qual a diferença? Eu vou passar aqui. A principal diferença está no nosso ID. O nosso ID, ele é recuperado da seguinte forma. É o documento.id. Então, o meu doc, existe algumas coisas, tá? Então, ele existe aqui, ele consegue perguntar aqui, ele existe? Então, antes de criar, a gente podia fazer dessa forma, perguntar, ele existe? Se ele existe, então a gente vai fazer um from doc. Vou fazer isso lá no outro sistema, ou lá no repositório eu vou fazer isso, tudo bem? Então, eu posso transformar para string, eu posso pegar a data dele, que aí sim são esses eventos aqui, né? Beleza. Então, doc.id, .id, eu vou recuperar o ID aqui, o string, beleza? Já esses outros aqui, eu vou recuperar exatamente como um map do tipo, né? Um map do tipo string object, ou string dynamic, ou seja, eu vou colocar aqui, só em vez de map, eu vou colocar doc, porque ele vai recuperar da mesma forma. Então, ele vai olhar uma chave. Se existir a chave URL imagem dentro desse documento, ele vai me trazer. Se não, ele me traz uma string vazia. Beleza? Eu só quis colocar doc porque nós estamos fazendo aqui, from doc, só para ficar bonitinho. Mas não teria problema se fosse map. Tá? Então, só para você entender, a única diferença é que no Document Snapshot, o ID, ele vem do próprio documento e não do tipo map string. Beleza? Então, ele vem aqui como um objeto, né, que está lá dentro. Só essa a diferença. Voltando aqui, então, quando a gente recuperar o nosso result, né, ou seja, quando ele for lá e conseguir recuperar esse usuário, ao invés de nós criarmos aqui um usuário, que a gente gosta de estar fazendo através de from map, nós vamos criar um usuário a partir de from doc, certo? E aqui o que ele me espera? Aqui dentro desse objeto, ele espera o result. Eu vou passar para ele o resultado, né? E como eu tinha dito, o legal desse tipo document snapshot é porque eu posso ainda fazer uma verificação antes. A gente pode vir aqui e fazer, result, ponto, existe. Então, se o usuário existir, aí sim a gente faz essa validação aqui. Beleza? O que a gente pode fazer aqui? Se não existir, a gente pode gerar uma exception, né? A gente pode gerar uma exception. Então, exception com a mensagem: o usuário não existe. Beleza? Ou a gente pode, porque existe, né? Você tenta fazer um login, a gente coloca: não foi possível fazer o login. Verifique os dados.
beleza? E agora a gente tem um usuário aqui. Se der tudo certo, esse modular aqui, esse passo 3 aqui, eu vou passar aqui para dentro desse result exist aqui, beleza? Vou passar aqui e tal, beleza. E se der tudo certo, a gente está retornando um true. Ok. Se der errado, vai cair aqui em retro. Vamos ver se está funcionando a nossa aplicação. Deixa eu não conseguir rodar ela aqui por algum motivo. Automática assim, plataforma. Ele pede que o nosso iOS seja da versão 11 para cima. Vou precisar fazer só uma alteração aqui na biblioteca. Você não precisa mexer, você não vai estar mexendo com o iOS. Aqui, ó, eu só preciso descomentar no pod file do iOS esse plataforma 11 aqui. Não precisa repetir esse processo, porque é aqui só para o iOS. Vamos ver se agora ele vai rodar. Beleza. Aqui são configurações, tá? De leitura lá do Xcode. Então, para o Xcode interpretar o meu projeto, ele precisa desse pod file aqui. Então, ele sabe se ele está rodando no modo debug, release, profile, né? Tem algumas coisas aqui, por exemplo, dentro do running tem esse tal de pod Firebase que eu coloquei aqui para facilitar aqui, para ser um pouco mais rápido na hora de debugar. Enfim. Bom, tá dando problema aqui. Eu vou resolver e na próxima aula a gente identifica.